Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira e última noite do quarto Educomsul, uma parceria entre o núcleo da Associação Brasileira de Educomunicadores do Rio Grande do Sul, a Rede Salesiana Brasileira e a Universidade Federal de Santa Maria. A Cláudia Moraes, nossa parceira da UFSM na comissão organizadora, quer fazer um convite antes de passarmos a palavra à nossa mesa de hoje. Cláudia, por favor. Boa noite, Rosane, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Hoje, então, eu queria dar dois recados, assim, mais rápidos, na verdade, né, fazer um anúncio aqui, né, como ela me deu a palavra, né, anunciar em nome da ABP Educom RS, né, que a gente está lançando, então, um canal do YouTube, e a gente recebeu agora, para o evento, a gente solicitou, né, vídeos para o evento, e recebemos alguns vídeos, né, 6 vídeos, que estamos subindo numa playlist especial, que eu vou pedir para a Natália colocar no chat aqui para a gente, que é a playlist no nosso canal novo. Vou pedir para o pessoal também, se puderem, acessar o canal, se inscreverem no canal do YouTube da Associação de Educomunicação aqui do Núcleo Regional Sul, né, do Rio Grande do Sul, e ali, então, a gente tem os vídeos que nos foram enviados, e são vídeos que contam experiências de projetos e pesquisas educomunicativos, e a gente está abrindo também ainda mais um prazinho, se alguém não manifestou ainda na época que a gente anunciou, né, a chamada, vocês podem enviar os vídeos ainda até dia 8 de julho, agora, vamos dar uma semana, e aí a gente vai complementar ali a playlist com as outras participações, né? É legal para a gente compartilhar nos nossos trabalhos e fazer um acervo aqui das nossas atividades educomunicativas, né? Então, ativem o sininho lá no canal do YouTube, assim, cada nova postagem vocês também vão ficar por dentro. E a outra informação, né, é uma chamada do e-book que a gente está fazendo relacionado ao nosso quarto Educom. A gente tem uma chamada para artigos, capítulos, né, que está aberto para o envio até dia 2 de setembro, com temáticas relacionadas ao que estamos discutindo aqui no quarto Educom, e é aberta para os associados, né, da ABP Educom. Então, quem tiver interesse também, já pode aproveitar e se associar, né, e ali nós temos a chamada, ela está disponível no site do evento, nesse mesmo que a gente tem inscrição, tem uma aba que chama materiais, que a gente tem lá os materiais que foram prévios para leituras, e a gente também tem um material ali que é a chamada do e-book. Vocês podem ver lá, tem todas as regras, como que vai funcionar a seleção dos textos e tudo mais. Então, eu convido também todas e todos que tenham interesse em discutir, em apresentar, né, seus artigos e capítulos para a seleção desse e-book. E seria isso, então. Obrigada, Rosane, pelo espaço, e vamos lá para mais uma mesa belíssima de discussões. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Então, esse livro vai ser publicado pela editora Salesiana, né? Então, temos um bom tempo aí para preparar o texto e encaminhar, integrar essa publicação. E quanto ao vídeo no canal do YouTube, como a Cláudia falou, na verdade, é um relato que a gente faz pelo celular mesmo, gravar um vídeo de uma média de 3 minutos, né? Compartilhar, vamos socializar as nossas experiências educomunicativas. Eu sei que aqui tem muitos professores, professoras, né? Também da rede salesiana, e que desenvolvem belíssimos projetos. Então, é uma oportunidade de darmos visibilidade e de compartilharmos, né, essas experiências. Muito bem. Sem mais delongas, vamos passar a palavra, vamos convidar a nossa querida professora
Vera Regina Schmidt, que é doutora em Educomunicação pela Unicinos e atualmente é professora, pesquisadora e extensionista na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de comunicação, com foco nessa interface comunicação e educação. A Vera é uma grande expertise em cooperativismo e economia solidária, né, Vera? Com a palavra, então. Bom evento para nós, gente. Boa noite, obrigada, Rosane, obrigada pela apresentação, obrigada, Márcia, né, também pelas dicas ali que temos pela frente, né, com vídeos, né. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para conversar nessa noite, né, depois no nosso terceiro dia de seminário, né. Eu andei acompanhando o primeiro, o segundo, com falas super importantes, fortes, potentes, né, e hoje a gente, então, tem... no término, eu diria assim, né, um olhar um pouco mais sobre diferentes experiências, né, educomunicativas. Então, assim, também vou dar as boas-vindas, né, assim, a esse encontro, a todos que estão aqui participando, né, que é um evento, como a Rosane colocou, né, que é promovido pela BP Educom, Núcleo Regional Rio Grande do Sul, com a Rede Salesiana, né, e a Universidade Federal de Santa Maria. Só vou completar um pouquinho o que a Rosane colocou, um pouco minha trajetória, né? Assim, enfim, só trazendo mais alguns outros elementos. Minha trajetória acadêmica, sim, ela é como professora, pesquisadora, extensionista, né? Sempre direcionada a formas associativas de geração de trabalho e renda, né? Modelos cooperativos, dialogando com a comunicação e a educação na perspectiva da educação popular e comunitária. Atualmente eu sou vice-coordenadora de um programa que a gente chama Laboratório Escola de Economia Solidária Contraponto. É um programa nosso da universidade, interdisciplinar, que a gente trabalha com algumas experiências internas, como a Associação Contraponto, não sei quem conhece a URGS, né? A gente tem claro, acho que deve conhecer, tem um espaço dentro da universidade que é uma associação formada por mais 13 associações que comercializam os produtos da economia solidária dentro da universidade, né? Então, projetos assim, outros projetos como que eu vou colocar aqui, estruturação e divulgação de bibliotecas de assentamentos, Belo Monte, Apolônio de Carvalho, de Eldorado do Sul. Também sou membro da Comissão de Produção Orgânica do Rio Grande do Sul e faço parte da rede de assessores de Escola, Fé, Política e Trabalho da CNBB. Só para trazer um pouco alguns elementos, assim, que é um outro lugar, né, digamos assim, para a gente falar da educomunicação, que são essas experiências associativas. Assim, conforme eu coloquei, estou bem faceira, digamos assim, de estar aqui com vocês, né? Inclusive mediando esta mesa, que irá apresentar, então, diferentes perspectivas das práticas educomunicativas, que podem se originar de diferentes pesquisas, projetos e de diferentes vivências. Aqui eu ressalto um olhar, que é o da comunicação como mediação, né? Educativa no trabalho associado e que possibilita a construção de significados que se dão nas interações que ocorrem no interior de um contexto sócio-histórico, econômico e cultural diverso, mas que se articulam com outras instâncias, como outras maneiras de as pessoas se enxergarem no mundo e compreenderem a realidade. Então, o espaço também dessas mediações pedagógicas, dessas mediações, né, dentro do espaço da economia solidária, das formas associativas. Bom, a mesa de hoje, né, ela se intitula Pluralidade de Abordagens e Práticas Educomunicativas. Então, nós teremos 3 apresentações, nossos colegas de mesa já estão aqui, né, a gente já conversou um pouquinho nos bastidores, né, e eu vou fazer, então, uma apresentação na sequência, né, que daí seria a apresentação de cada um, né. A primeira apresentação, então, a gente vai ter o professor Joadir Antônio Foreste, né, que vai fazer a fala sobre desafios na implantação de inovação na educomunicação.
O professor Joadir, então, é doutor em comunicação, cultura e tecnologias do imaginário e mestre em comunicação e educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. É bacharel em comunicação social, jornalismo, tem especialização em MBA em gestão empresarial e administração escolar. De 2010 a 2019, atuou como professor e pesquisador da UCB, Universidade Católica de Brasília, nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, onde coordenou os mesmos cursos de 2015 a 2017. Atua na educação e comunicação corporativa como consultor. De 2015 a 2020, publicou 2 livros e 8 capítulos sobre comunicação e educação, sobre educomunicação, e propostas de leituras críticas das mídias e uso das tecnologias digitais. Fundou o Clube Kaplum de Brasília, dirige o Instituto Kaplum de Comunicação e Educação. Desde 2021, também atua como professor e coordenador do curso de jornalismo da UDF. Bem-vindo, professor Joadir, né? Na sequência, após a fala do professor, então a gente tem mais 2 painelistas, a Márcia e a Clara, né? Então, depois da fala do professor Joadir, daí a gente segue, então, com a apresentação das outras painelistas. Fique à vontade, professor. Muito obrigada desde já. Obrigado, professora Vera. É um prazer estar aqui dialogando com vocês. Obrigado pela apresentação. Saúdo aqui a toda a equipe organizadora, em nome da professora Rosane. Obrigado pelo convite. Realmente causa muita emoção a gente poder estar debatendo e poder colaborar um pouco com essa reflexão a partir de uma história que a gente acredita que tem algum elemento que a gente pode trazer. Bom, como foi visto aí no meu currículo, eu tenho uma trajetória no Rio Grande do Sul e há 15 anos eu estou em Brasília, atuando aqui, olhando o mundo por uma perspectiva um pouco diferente daquela que eu olhava a partir de Porto Alegre, que foram os últimos 15 anos antes desses que eu vivi em Porto Alegre, mas já morei em vários locais do Rio Grande do Sul, incluindo Passo Fundo, Caxias do Sul, Canela, Viamão e assim por diante. Então, conheço bem o Rio Grande do Sul. E a proposta do nosso trabalho hoje aqui não sei se pode ser chamado de palestra, né? Mas eu vou fazer um mix aqui entre uma troca de experiências do que se propõe essa mesa e um pouco também de reflexão. Espero que vocês gostem, que possam interagir um pouco e assim a gente passar esse tempo em conjunto. Professora Vera, vá me alertando, por favor, com relação ao tempo, se eu me passar aqui com relação a esta questão, porque a gente se empolga e tem muita coisa para compartilhar e acaba comprometendo aqui a reflexão. Me deem licença, vou utilizar uma pequena apresentação aqui, que vai ficando à disposição de vocês depois, e também gravado, o que vai nos ajudar na nossa reflexão, tá bem? Então, dentro desta mesa de pluralidades, veja que nós temos aqui alguns nomes cacofônicos, desde o nome da nossa associação, né? A Associação Brasileira de Pesquisadores, a gente vai soletrar isso, dar aquela trancada na língua, né? E pluralidades também, mas faz parte da nossa construção cultural termos esses elementos que vão nos ajudando a trazer novas reflexões. Bem, eu propus então aqui para o nosso trabalho olharmos um pouquinho sobre os desafios da implantação de inovação na educomunicação. E logo vou, então, trazer aqui por que esse tema da inovação associada à educomunicação. Vocês já devem estar vendo aqui em cima uma logotipia, que logo mais eu vou conversar sobre ela. Toda essa reflexão, ela tem uma longa data, né? Quando eu era estudante de jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul, eu conhecia a educomunicação e o professor Ismar, e de lá em diante nunca mais eu me desliguei dessa proposta. Então eu conectei muito a parte de educação, porque eu trabalhava na educação formal e também como jornalista sempre trabalhei nessa perspectiva de conectar comunicação e educação, porque eu acredito que são 2 áreas importantíssimas que fazem a diferença, não só pessoalmente, mas eu acredito para a sociedade como um todo. Então, vamos lá. Esse
esse trabalho propriamente que eu estou realizando agora em Brasília começou em 2010, eu cheguei aqui em 2008, quando eu atuei na docência da Universidade Católica de Brasília e estive à frente de 4 projetos de pesquisa, e esses projetos de pesquisa foi uma forma de eu procurar fazer com que a educomunicação transitasse no meio acadêmico da universidade, porque eu percebia que ela não estava presente e curricularmente era muito difícil de ela acontecer, então eu fiz ela acontecer por meio dos projetos de pesquisa que estavam associados um pouquinho a esses temas aqui. Começamos com temas bem específicos, tentando congregar estudantes e professores que se preocupavam com o bullying, com as questões de acessibilidade, com questões de convergência digital, e aí a gente congregava um pouco mais os professores e estudantes de jornalismo, que, por incrível que pareça, embora eu seja jornalista, eu tenho uma grande, eu não sei, mas acho que temos uma grande dificuldade de fazer com que os jornalistas entendam a educomunicação como uma área muito importante de atuação. Nós temos muitas outras áreas, mas os jornalistas, de modo geral, têm um pouco de dificuldade, pelo menos essa é a minha percepção, e é um pouquinho esse lugar de fala, né? Tentando congregar mais estudantes, mais professores da área de comunicação propriamente para a educomunicação, uma vez que da educação, e inclusive das tecnologias e outras áreas, eu vejo bastantes profissionais e estudantes envolvidos. E o último projeto que eu estive à frente foi na perspectiva de tentar fazer com que a universidade percebesse, e também os pesquisadores, o quanto a educomunicação estava presente nos cursos de licenciatura. Existia alguma nuance, alguma ideia sobre a educomunicação presente, nós constatamos que era muito tênue, não existe. Então, uma universidade que é reconhecida, que é a maior universidade privada do Distrito Federal, não tinha essa perspectiva da educomunicação. Então, foi uma tentativa, por meio dos grupos de pesquisa, de fazer com que a educomunicação transitasse ali adiante. Bom, esse lugar de fala também que eu estou falando aqui, embora não apareça aqui nos slides, também estava na tentativa de nós montarmos aqui um núcleo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educomunicação no Distrito Federal. Veja que aqui nós temos alguns associados, e nos reunimos nesse período aqui de 2010, agora nos últimos anos, últimos 5 anos, porém não conseguimos montar uma associação, né, um núcleo representando a associação em nível nacional. Não sabemos por quê, mas nos reunimos algumas vezes e esse núcleo ele não surgiu. Isso não impediu que as iniciativas de educomunicação continuassem, e uma das iniciativas é esta que eu trago para vocês aqui nesse lugar de fala. Dando continuidade aqui a esse lugar de fala, depois de praticamente 10 anos de atuação junto à Universidade Católica de Brasília, em 2018, então, eu lancei esse livro junto com uma professora da área de educação, chamado Sua Imagem Está na Tela, que foi uma sistematização das pesquisas e atividades acadêmicas realizadas até este período. E esse título, Sua Imagem Está na Tela, porque nós damos um viés na perspectiva da digitalização, das pessoas estarem se envolvendo muito com as telas, e era o período que a gente refletia sobre as múltiplas telas, né? Você poder acompanhar as coisas de uma forma das múltiplas telas. Esse lançamento do livro, durante a execução e a criação do livro, fez-me pensar, junto com essa equipe de professores que estavam envolvidos nas pesquisas, na possibilidade da gente criar algo para além do espaço acadêmico. Então, em 2019, foi criado o Clube Kaplum de Educomunicação de Brasília para dar continuidade a esses projetos. O nome, então, do Kaplum é de Mário Kaplum, esse argentino que não é desconhecido de todo mundo que está envolvido com a educomunicação, radialista, que inaugurou aí o Cassete Fórum. Foi uma proposta bem interessante junto aos campesinos. Depois ele também se mudou para o Uruguai, fez um trabalho muito interessante em nível de América Latina, junto com o Paulo Freire. E ele também cunhou, segundo o ISMAR, em conversas que nós tivemos, esse termo educomunicador. Depois é que veio a palavra educomunicação. Então, acho que a origem da palavra, propriamente, né,
educomunicação surgiu aí com Mário Kaplun, quando cunhou quem seriam esses educomunicadores que têm a capacidade de trocar experiência entre eles por meio desse projeto de Cassete Fórum, que assim que tiverem mais curiosidade, pode pesquisar, que tem muita literatura disponível, inclusive na internet. Então, a ideia da criação do clube veio em uma forma também de homenagear esse grande pensador e executor da educomunicação, Mário Kaplun. Então, trouxemos ele para a ideia de clube. Bom, e a questão é a seguinte: por que a ideia de clube, né? A ideia de clube é porque nós percebemos que era importante reunir pessoas que queriam trabalhar juntos e que prezavam pelas questões básicas da educomunicação, como a cidadania, o protagonismo, que não tem novidade aqui, né, nessa questão que eu estou trazendo aqui, mas seria uma forma de valorizar as pessoas de uma forma não tão sistemática, mas que não houvesse uma obrigação da pessoa ser associada, não num formato de associação, mas num formato de clube. Eu tenho tal habilidade, então eu vou me envolver nesse clube com essa minha habilidade. Bem, que seriam essas habilidades? Então, nós começamos a criar e executar oficinas, palestras, participação em eventos, apresentação de educomunicação em escolas de educação básica, e os profissionais eram de áreas das mais distintas, de professores, profissionais, jornalistas, pessoas que atuavam na área de rádio, e começamos a oferecer capacitações, palestras, para envolver especialmente o nosso público, que estava voltado mais a um público adulto, na maioria professores do ensino privado e público, que percebiam que era necessário se envolver mais nas questões de comunicação e educação. Bom, esse período de 2019 para 2020, né, acho que essa imagem já reflete um pouco, nós tivemos umas mudanças que aconteceram radicalmente, então nós estávamos em plena ascensão de uma ideia de clube, eu esqueci de falar, mas o clube não reunia só pessoas, reunia instituições, então houve um trabalho, especialmente da minha parte, de visitar escolas, instituições, associações que quisessem apostar na educomunicação, abrindo espaços gratuitos ou não, para fazer a educomunicação ser conhecida. Então, a ideia de clube estava se espalhando. Nós tínhamos ali, no final de 2019, aproximadamente, eu acredito que umas 8 instituições e em torno de 20 pessoas que estavam associadas nesse clube. Tudo estava calcado em cima de um movimento muito presencial. Com a vinda aqui dessa grande mudança, né, que foi a chegada do Covid-19, foi necessário readequar essa proposta, né? E essa readequação demorou um pouco, praticamente 1 ano, para ser repensada. Nós precisamos de uma personalidade mais jurídica para as coisas andarem, num meio mais virtual, etc. E aí criamos o Instituto Kaplun de Comunicação e Educação. Mantivemos o nome Kaplun aqui por uma questão de grafia, para ficar mais fácil, para circulação, acabou caindo o acento aqui do Kaplun, mas originalmente o Kaplun leva acento, o nome do nosso inspirador, e começamos a trabalhar nessa proposta e tentando sistematizar para que ele continuasse a ter esse viés, essa ideia de clube, de reunir pessoas e instituições que quisessem apostar na educomunicação. A metodologia, então, que nós adotamos daí em diante foi uma metodologia um pouco mais voltada para a curadoria educacional, educomunicacional, que consistia em quê? Voltada para profissionais e instituições que desejavam implementar os seus projetos ou carreiras voltadas para a criatividade e inovação, porque nós estávamos vivendo um momento de mudança, então o que fazer nesse momento de mudanças? Aí implantamos um projeto, como foi o caso do Mindset Maker, Educadores do Futuro, que tem todo um viés e um apelo voltado para a cultura maker, que é a questão de você botar a mão na massa e, a partir disso, fazer com que você reflita sobre o mundo. Então, a gente sai de um espaço acadêmico que você pensa, elabora, sistematiza os pensamentos para um espaço, e essa é bastante a proposta do clube e do Instituto Kaplun em seguida, de você, pela prática, você refletir aquilo que acontece no mundo.
Isso nos orienta e tem nos levado bastante para dentro dos espaços educacionais em que a gente faz os educadores botarem a mão na massa e, a partir daí, refletirem melhorias na sua forma de educar, nas suas práticas, implementando mudanças. E aqui já temos uma inovação nesse sentido, que está bastante voltado para as metodologias ativas, mas especialmente sabendo por que você está fazendo isso, né? Por esse viés educomunicacional. E estabelecemos aí, então, 3 programas dentro do Instituto para trabalhar. Formação de professores, propriamente dito, nas mais diferentes necessidades e possibilidades. Trabalhamos com comunicação e liderança, prestando consultoria e assessoria para as instituições que desejam implementar ou trabalhar questões de educomunicação. E aqui vale um parênteses também, que nesse período eu fui convidado para criar um projeto junto à Rede Salesiana, na Rede Salesiana Brasil, que está já há 1 ano e meio em atuação, que foi justamente decorrência desse trabalho do Instituto Kaplum, onde criamos uma proposta de educomunicação voltada para a ação social, e que, inclusive, esta semana a gente teve uma reunião e a gente percebe por parte dos gestores o quanto está surtindo um efeito positivo entre as crianças que são atendidas, porque o projeto ele tem a formação das lideranças e essas lideranças levam essa capacitação junto às crianças. E está sendo reconhecido esse trabalho e surge sempre a pergunta, por que não ampliar, por que mais gente não pode participar dessas questões? O que acaba trazendo para a gente um indicador muito interessante de que a educomunicação, quando ela é perceptível, palpável, ela começa a ser chamada, a gente quer isso, a gente quer isso. E eu queria aqui salientar essa questão de que é muito difícil no meio acadêmico falar de educomunicação no sentido de que a compreensão do termo, a amplitude da educomunicação é tão grande que as pessoas não entendem ou têm dificuldade de sistematizar isso no seu dia a dia. Mas quando você torna isso algo mais prático, que é palpável, que é perceptível, por meio, por exemplo, dos elementos que nós trouxemos aqui nesse projeto, que é a aprendizagem criativa, por exemplo, a gamificação, a própria cultura maker, que são elementos bem palpáveis, aí isso se torna realmente conhecido. Isto é educomunicação, a gente tem condições de fazer, a gente tem condições de refletir. Então está aí esse viés, então, desse eixo que a gente trabalha no programa de comunicação e desenvolvimento das lideranças. E temos um outro eixo que é a questão de mentorias para carreiras e escolhas. Então, esses 3 eixos que o Instituto tem trabalhado. Deixa eu dar uma espiadinha aqui no tempo, que está passando mais rápido do que eu imaginava, hein, Vera? Que coisa séria. Bom, aqui, continuando, vamos falar de desafios, então, que é o seguinte. O primeiro desafio seria identificar para qual cenário de inovação a educomunicação se volta. Bom, no meio desse cenário, eu estou aqui traduzindo um pouco os desafios que eu percebi na implantação desse Instituto Kaplum de Comunicação e Educação. Então, na verdade, é uma autorreflexão do que eu tenho percebido que talvez possa ajudar vocês, tá? Esses cenários, que cenários a gente precisa observar para fazer inovação acontecer? Primeiro, saber que a ideia, a palavra inovação se tornou um clichê, todo mundo fala inovação, etc., né? E ela aconteceu por conta das próprias tecnologias digitais, o avanço das tecnologias digitais, né? Mas essas tecnologias digitais acabaram exigindo novas habilidades e novas competências que atendam às demandas dos diversos campos sociais que nós vimos aí, tá? Eu estou aqui também utilizando algumas reflexões desta pesquisadora, que é da Universidade aqui Pública de Brasília, a UNB, se chama Leila Ribeiro, de um trabalho que ela fez, pesquisa de 2016. Bom, a inovação, então, a gente tem que lembrar que mudou, né? O mundo mudou e é necessário criar novas habilidades para atender os seus desafios. Então, a gente partiu desse princípio. O mundo mudou e mudou muito nesses últimos anos. Então, nós não podíamos ficar na mesma perspectiva. Temos que trabalhar para tentar achar soluções. Bom, a gente, então, percebeu que a inovação
para a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômica, OCDE, pensou o seguinte: a implementação de um produto, bem ou serviço ou processo é um processo e um método de marketing novo, significativamente melhorado, ou um novo método organizacional em práticas e negócios em local de trabalho em relações externas. Eu vou dar uma espiadinha no horário aqui, porque eu não quero me avançar demais. Bom, aqui as próximas reflexões são de autores que falam sobre inovação. A gente vai perceber, por exemplo, o Peter Drucker, que é um dos maiores pesquisadores, nisso já em 85, ele falava dessa questão, só que ele concebe inovação muito dentro de uma perspectiva do consumo, né, da mercadoria, mas a gente tem outros autores, como a Meira, por exemplo, né, que tenta evitar essa questão e traduz essa interpretação do Peter Drucker, né, e tenta trazer aqui a preocupação com a sociedade, né, com os provedores, com os usuários desses sistemas digitais que estão aí presentes. Também temos outros autores, por exemplo, o Koulopoulos, né, que fala desde da cerne da inovação, né, diz respeito aos processos simples e de senso comum que precisam ser colocados em prática. Então, coisas do dia a dia que precisam ser colocadas. Então, as ideias, se elas ficam ali sem ser colocadas em prática, se tornam simplesmente uma ideia que passa e precisa ser mais trabalhada. Ainda o mesmo autor, lá em 2011, fala que a inovação significa criar novas experiências. Então, se você não se junta com outras pessoas e conta aquilo que você está pensando, você não cria essas novas experiências. Então, foi o que a gente fez no Clube Kaplum e depois Instituto Kaplum, que é a ideia de colocar as experiências a público e trazer pessoas para refletir isso e juntos construirmos possibilidades. Tá? Ou seja, como diz aí, cria possibilidades não imaginadas anteriormente. E não focaliza apenas o desenvolvimento de produtos com a finalidade única de consumo, ou seja, os soft skills, por exemplo, que são as habilidades que a gente precisa desenvolver no dia a dia, também precisam ser desenvolvidas. Então, nós procuramos, junto aos espaços, muitas vezes privados, que não se preocupam com isso, acioná-los dizendo isso é uma preocupação inerente ao ser humano e necessário. Bom, aí a gente tem outros autores, como é o caso de Cali e Silva, que vão falar sobre a questão da necessidade de inovação que está voltada num processo coletivo e colaborativo com base em conhecimento. E daqui parte a ideia do Instituto Kaplum, que parte na construção do conhecimento para que haja inovação. E essa construção do conhecimento se faz de forma coletiva. Por isso a ideia de clube. A ideia de clube, várias pessoas interagindo, sem a necessidade de ser uma coisa formal, de ter que ter uma associação e tal, e aqui não estou dizendo que eu seja contra as associações, mas a gente precisa inovar, precisa abrir possibilidade para uma pessoa ter também alternativas, inclusive de recursos financeiros, que são alternativas além daquelas que ela tem no dia a dia. Um professor, por exemplo, hoje a gente sabe que na iniciativa privada, o ganho dele não é tão grande, então se ele tem uma outra forma também de ganhar e compartilhar o seu aprendizado, por que não fazê-lo? E o Instituto Kaplum possibilita, então, esses mecanismos aí de envolvimento. Bom, agora falando em desafio, então, dentro desse cenário aí, o Kaplum, então, o Instituto Kaplum se propõe ao desafio de congregar pessoas e instituições para refletir nessa possibilidade, um espaço colaborativo, compartilhado e estratégico, como lembra lá no conceito de inovação o Peter Drucker. E aí a gente, então, procurou perceber que o maior desafio é colocar os projetos de comunicação em prática, porque nós temos muitas experiências e aqui na região ele precisa ser mais percebidos. Então, a busca de conhecimentos coletivos essenciais que modifiquem a realidade utilizando metodologias que valorizem a colaboração. Bom, aí vimos alguns desafios específicos nesse processo. Você quer começar um projeto novo? No nosso caso também, nós nos consideramos uma iniciativa recente, nova,
porque tinha uma ideia, agora precisou ser renovada. Então, o primeiro desafio é uma definição da identificação e segmentação do público interessado pelas temáticas. Então, despertar do interesse pelo tema. Você vai despertar essa pessoa que é interessada pelo tema educomunicação, sendo um termo assim complexo para compreensão, ou você começa com temas mais próximos dele e traz para a educomunicação. Então, a gente tentou inverter essa questão. Primeiro, a gente começa nas práticas e ele vai compreendendo que é a educomunicação para criar, então, um arcabouço de compreensão. E assim, a gente tem essa oportunidade de tomada de consciência necessária para olhar o mundo que a Unesco nos apresenta dentro dessas necessidades do letramento informacional. Bem, o segundo desafio foi a escolha do objeto. Qual é o objeto da educomunicação que nós vamos tratar? Se a gente tiver um olhar sobre o que foi discutido e trazido desde o primeiro dia aqui desses seminários, a gente vai ver coisas muito importantes e essenciais que estão sendo discutidas na sociedade, ou seja, a educomunicação abriu um leque de possibilidades infindáveis, eu diria assim, exponenciais. Então, no meio desse cenário, vai ser necessário fazer algum recorte. A gente precisa segmentar alguma coisa. Então, a inovação também é um pouco segmentar a quem você vai defender, que grupo, etc. Então, me parece que um grande desafio também da educomunicação é fazer essa segmentação para que seja compreendida pelos nossos públicos, né? Bem, e junto a isso, como é que a gente faz essa segmentação? É também perceber as necessidades do público, o que as pessoas estão precisando. Hoje a gente percebe, por exemplo, que no mundo da educação nós temos muitos profissionais e educadores, principalmente que atuam na iniciativa privada, que estão um pouco perdidos, porque são julgados para todos os lados e não sabem se eles se sentem realizados, por exemplo, tá? Então, essa questão, perceber a necessidade, me parece que é um grande desafio do momento. O terceiro desafio específico, então, é como atingir esse público, né? Que metodologias utilizar? Nós estamos aqui imprimindo, né, uma metodologia de tentar fazer com que a experimentação, as experiências de colaboração sejam percebidas, uma vez que o mundo precisa ser mais colaborativo. Então, se a gente conseguir desenvolver isso por meio das necessidades, acredito que o objetivo institucional será alcançado. Professor, mais 5 minutinhos. Ótimo, está ótimo. Tá bom. Estava olhando aqui o meu reloginho, mas chegaremos ali junto. Obrigado, tá, professora Vera. Bom, então, o desafio permanente, né, e aqui eu estou quase chegando no final, que eu percebo e nós percebemos, assim como o Instituto, as pessoas envolvidas aqui direta e indiretamente no Instituto, é que inovar diante de tantas opções pessoais, hoje, né, a gente tem, assim, um cenário, se a gente olhar o cenário político que nós temos aqui, o cenário econômico, cultural, o cenário do Brasil de norte a sul, né, pessoalmente falando, dos interesses, das necessidades dessas pessoas, temos uma riqueza de possibilidades, né, e os recursos apresentados aqui no nosso século, especialmente aqueles mediados pelas tecnologias digitais, são desafios permanentes, porque são infindáveis, a gente entrou numa exponencialidade de possibilidades. A gente viu com o professor Anderson no primeiro dia, por exemplo, quando a gente trabalhou aqui, foi trazido a questão das fake news, que não dá mais para se basear nas pesquisas, no resultado das pesquisas, como tradicionalmente fazíamos, uma vez que toda a ciência de dado agora permite você, no mesmo momento que você coleta as informações, espalhar uma informação, e essa informação pode ser verdadeira ou falsa, e aí, a partir daí, você joga uma semente de uma fake news, por exemplo, que é difícil depois de arrancar como uma erva daninha. Então, nós temos desafios permanentes nessa digitalização. E nessa perspectiva permanente, também precisa de ideias permanentes, pessoas permanentes, não permanente no sentido de estagnados, mas que permanentemente estejam conectadas e trazendo novas ideias. E a gente sempre, quando, por exemplo, a gente faz um evento, um congresso, um workshop, etc., no meio desse workshop surgem pessoas que se associam em forma de clube, que têm uma contribuição a dar.
e elas não precisam necessariamente se envolver tecnicamente com o clube, mas ela pode colaborar com aquilo que tem. Então, nós fazemos essa curadoria, ajudamos, orientamos essa pessoa, e ela poderá dar uma palestra, poderá dar uma formação, poderá participar de um clube, melhor, de um evento, dar a contribuição dela. Então, ela entra nessa rodada, e essa pessoa se sente valorizada. Então, a gente tem a valorização, que é essa ideia de emancipação da pessoa, que percebe que tem algo a dar para além daquele dia a dia dela, e ela pode se expor. A gente há pouco fez um workshop e identificou uma professora que tinha um potencial enorme e disse, nunca ninguém valorizou esse meu potencial, pois nós estamos percebendo e gostaríamos de lhe convidar para participar aqui de um evento e trazer a sua contribuição. O que você acha? Vamos lá. E a gente vai ajustando essa proposta e levando adiante. Bom, então a gente percebe que o maior desafio, que é um desafio permanente, é perceber essas necessidades humanas e procurar achar soluções de inovação, e essas inovações são voltadas justamente para resolver essas necessidades que aí estão. E o Instituto Kaplum tem essa missão, né? Se vocês olharem o site do institutokaplum.com.br, vocês vão ver lá que nós somos um clube de incentivo à inovação e criatividade. Então, o nosso grande desafio, e a gente acredita que deveria ser de todos os educomunicadores, né, para a inovação, é manter acesa uma chama entre educadores e jovens, para que despertem para essas necessidades coletivas, baseadas nas conquistas e do conhecimento, melhor, baseadas na conquista do conhecimento. Uma vez que você tem o conhecimento, você consegue se conectar com essas necessidades do mundo, você mantém esta chama acesa. Então, com isso, eu já vou finalizando aqui, espero que tenha colaborado com a reflexão e que a gente juntos possa manter essa chama acesa. Soluções, será que as temos? Possivelmente não, né? Eu acho que se tivesse solução, não estaremos aqui discutindo, né? Todo mundo já teria solução, estaríamos em casa tomando chá ou chimarrão, ou coisas que a gente gosta, ou até uma cervejinha, ou outras coisas, né? Bom, em todas as iniciativas é preciso deixar essa mensagem, segundo o que eu acredito. O mundo necessita de você de uma forma especial. Não pare de acreditar e buscar soluções junto com quem acredita em soluções como você. E aí vem a ideia de coletividade. Com isso, eu deixo o meu agradecimento pela atenção de vocês, estou disponível para questões que possam interessar, estou disponível também nesse endereço. Aqui algumas referências que depois eu vou deixar aqui para vocês. Obrigado pela oportunidade, professora Vera. Muito obrigada, professor Joadir, uma fala ótima de se ficar ouvindo, né, desafiadora, né, inovadora também na construção propriamente dita do Instituto, do clube, né, que eu acho que isso também traz um pouco o que é essa inovação, né, e com alguns conceitos que são chaves, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é a questão do coletivo, né, da construção do conhecimento de forma cooperativa, coletiva, e isso é muito importante. Bom, depois a gente, na sequência, nós temos mais duas palestrantes, e aí após a gente vai ter o tempo de perguntas, o debate, tá? Então eu passo obrigada, professora. Eu passo de imediato, então, para a próxima convidada, né, que vai ser painelista da nossa mesa, a professora Márcia Kofferman, né, que vai ter uma fala intitulada Educomunicação numa perspectiva humanista. A Márcia é doutoranda em comunicação social pela Universidade de Huelva, da Espanha, né? Graduada em letras, em português, inglês e literatura pela UNOESC Santa Catarina, especialista em cultura e mídia pela PUC São Paulo, especialista em pastoral escolar pela UCB, e mestre em Teologia Sistemática pela PUC-RS. Atuou como diretora executiva da Rede Salesiana de Comunicação Brasil, coordenadora inspetorial de comunicação da Inspetoria Nossa Senhora Aparecida e coordenadora das equipes de comunicação social das Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil e na América. Bem-vinda, Márcia, fique à vontade. Assim, conforme a gente combinou, quando faltar 5 minutinhos ali, eu dou um lembrete, né, para a gente ficar no nosso tempo.
Obrigada, fica à vontade. Boa noite, professora Vera, boa noite a todos os participantes desse nosso evento, desse nosso encontro de partilha, de construção conjunta, e eu tenho acompanhado também as noites anteriores, e está sendo um momento muito rico de olhar a educomunicação sob os múltiplos vieses que ela permite, né? E essa troca de conhecimento, essa partilha, acho que é essencial para nós. E estou muito contente de estar nesse grupo, nessa mesa, discutindo essas questões, porque a educomunicação, para mim, é uma paixão que eu tenho e que fui construindo ao longo do tempo, nos trabalhos que eu fui desenvolvendo, e que a gente vai também acreditando muito nessa perspectiva, nesse paradigma que a gente tem aí, né? Minha apresentação está aparecendo? Sim. Ok. Então, a temática que eu trago não é uma novidade, mas acredito que é importante a gente refletir sobre essa questão no momento que a gente está vivendo hoje, né? A educomunicação numa perspectiva humanista. Na verdade, a educomunicação em si, ela é uma perspectiva humanista, não tem como ser de forma diferente, né? E aí a gente volta o nosso olhar para aqueles que nos precederam, né? E aqui a gente não tem como não falar de Paulo Freire, que traz para nós essa perspectiva da educação como um processo constante de humanização, né? Educação que é comunicação, que é uma constante libertação do homem. Então, compreendendo a educação como esse processo de humanização, a gente se debate sobre algumas questões, né? A gente sabe que existe, né, e predomina ainda, infelizmente, um modelo de educação que é muito centrado no conteúdo, que é um modelo positivista, racional, objetivo, instrumental, predominantemente laicista, né, que tende a uma suposta neutralidade, e que muitas vezes vê o mundo, vê a pessoa, vê a sociedade a partir de uma unidimensionalidade, quer dizer, a gente não vê o todo, a gente vê fragmentos, né? E, nesse sentido, muitas vezes a gente olha para a pessoa de forma fragmentada, né? E aí, se a gente for traçar um pouquinho o nosso olhar sobre o mundo, a gente vê que qual é a ideia predominante? Que a escola é lugar de ensino, de conteúdo, de saber, da razão, né? A família é aquele recanto onde deveria acontecer a educação, os valores, as escolhas pessoais, a questão da afetividade. A gente tem até a expressão que muitas vezes a gente ouve, né? A escola ensina, mas quem educa é a família. Então, essa suposta fragmentação que a gente tem, né? E aí a gente vê também a igreja, né? A igreja é o lugar da religião, da fé, das crenças pessoais, que não se mistura com a escola. E a mídia é o lugar da informação, da neutralidade, da factualidade, da credibilidade. Então, um mundo muito fragmentado, né? E aí o que a gente vê hoje? A gente vê uma profunda crise, né? A gente vai ter aí movimentos que questionam, por exemplo, o uso da vacina, né? Movimentos anti-vacina, então a crise da ciência. A gente vai ver pessoas questionando o aquecimento global, a gente vai ver o crescimento da intolerância religiosa, né? Os números são alarmantes, né? De agressões às pessoas que pensam, que creem diferente, né? A gente vai ver um discurso de ódio muito forte nas redes sociais, né? Quer dizer, quem pensa diferente de mim é meu inimigo. A gente vê a predominância da questão estética, da questão corporal, da emotividade, né? Um fenômeno
que a gente vê hoje, parece uma coisa fora, mas acontece, né? As jovens que fazem intervenções cirúrgicas para se parecerem mais com aquela imagem de filtros que se faz a partir das selfies no Instagram, no celular, nas mídias, enfim. E a gente vai ver aí, então, uma forte explosão da emotividade, né? Quer dizer, a gente não reage a partir de um senso crítico, de uma razão, a gente reage a partir da emoção, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Esse é vamos dizer assim, o pensamento predominante, ou o sentimento predominante que a gente tem no mundo de hoje, né? Em todos os lugares, não só com os adolescentes e os jovens, mas também entre os adultos, né? E aí a gente vai ver como também as próprias mídias, as próprias redes sociais, elas potencializam essa questão das emoções, né? Se a gente for entrar numa rede social, seja ela qual for, a gente vai ver ali os principais emotions que aparecem ali, quais são. O coraçãozinho, agora era sempre o positivo, o negativo, né? O like, o dislike, mas tem também alguns que foram sendo colocados depois, né? O coraçãozinho, sempre pensando ou despertando a questão da emotividade, né? E a gente vai ter, por outro lado, uma forte crise em relação ao próprio sentido da vida, né? A gente for ver aí o crescimento do número de suicídio entre jovens, é um verdadeiro absurdo, né? O quanto cresceu nos últimos anos. E a gente vai ver também o surgimento de ideias muito perigosas do ponto de vista da democracia, né? Que é o tema do nosso congresso nesses dias. Então, de repente, vai ter aquele que vai defender que numa democracia todo mundo tem direito a falar, a se expressar. Então, por exemplo, um partido nazista seria legítimo, seria possível do ponto de vista da liberdade pessoal. Então, tudo isso a gente vê uma grande crise, né? É uma crise da ciência, é uma crise da informação, é uma crise de guerra, é uma crise da emotividade. O que significa isso? É uma crise da democracia, né? Então, o que isso nos faz pensar? Que, na verdade, nós vivemos uma grande crise de humanidade. Talvez o que esteja por trás de todas essas crises que estamos vivenciando seja propriamente uma crise de humanidade. E aí a grande pergunta que fazemos, né? Como as nossas instituições estão respondendo ao atual contexto de infodemia, essa quantidade alarmante de informações que chegam a nós cada dia, né? E essa realidade de infoxicação, onde o excesso de informação é tão grande que a gente tende a passar mal. Quer dizer, como você lida diante de um mundo onde você não consegue mais distinguir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, né? A gente tem aí a questão das fake news e tantas outras situações, né, que são próprias das mídias de hoje. E como promover a cidadania e uma vivência democrática nesse contexto? Aqui são algumas questões para a gente pensar, né? E uma leitura que talvez seja interessante fazer, e que eu parto aqui um pouco da prática salesiana e da nossa perspectiva humanista de educação, que é pensar o ser humano na sua multidimensionalidade. Não dá para a gente pensar no ambiente educativo, na escola ou qualquer outra instituição educativa, que a gente pode pensar de forma separada a razão, a afetividade, a espiritualidade. Se a gente pensa somente numa dimensão racional, somente numa dimensão lógica, a gente corre muitos riscos, né? E aí a gente tem essa grande crise que a gente vive em todos os sentidos, né?
da questão da afetividade, de uma espiritualidade que não é, muitas vezes, sadia, que é tóxica, né? Que tende a ver o outro como um inimigo. Então, esse núcleo onde a gente vê a pessoa a partir de uma multidimensionalidade, nos faz pensar que a escola não é um lugar só de pensar, de formar cabeça. Então, a gente tem que pensar a pessoa nas suas múltiplas relações. Tem que pensar também a questão da arte, das diferentes formas de expressão, o pensamento crítico, lógico, capaz de entender as estruturas, os processos, de questionar aquilo que acredita também, de um ponto de vista crítico, né? A questão da fé, processos de educação e de maturação à fé. A questão da comunidade, da estética, né? Como essa estética nos atinge, nos move, né? Como isso nos transforma como seres humanos. A questão dos desejos, das emoções, né? E o próprio raciocínio. Então, a gente pensar o ser humano nessas diferentes dimensões e como isso tudo está interligado. Alguns dias atrás eu participei de uma webinar do Instituto Fernando Henrique Cardoso, que falava sobre a questão da religião e a democracia, né? O desafio da religião e da democracia. E muitas falas que se colocavam ali expondo, né, um pensamento de que, bem, a escola ela não pode formar a pessoa do ponto de vista religioso, isso é uma questão da família, quer dizer, se exclui o pensamento religioso, por exemplo, do debate público, da esfera pública. Mas, e um dos palestrantes dizia assim, é muito cedo para começar a ensinar a religião para a criança no primeiro ano, isso deveria ser tratado lá depois dos 15, 16 anos, quando a pessoa já tem maturidade para fazer uma escolha religiosa. Mas aí a gente pensa um pouquinho além da questão instituição religiosa, a gente pensa o ser humano, a questão dos valores religiosos, a questão do ser humano relacional, de como se vive, se experiencia a fé, como se exprime essa relação com o outro, com aquele que crê diferente, com aquele que imagina diferente. Então, uma coisa não pode estar desconectada da outra. E quando a gente pensa o ser humano a partir de uma única dimensão, a gente automaticamente tem problema. Não tem como. Essa integralidade é o que talvez possa fazer a diferença, e acredito que faça a diferença nesse contexto que nós estamos vivenciando. E a educomunicação, como essa perspectiva humanista, como essa perspectiva integral, ela tem algo a nos dizer, ela nos questiona nas nossas práticas, na nossa forma de olhar a pessoa, na nossa forma de olhar o mundo. E uma reflexão muito interessante que acredito que pode nos ajudar a pensar o nosso projeto de educação, nosso projeto de sociedade, é a partir daquilo que nós estamos vivenciando do Pacto Educativo Global. Essa é uma iniciativa da Igreja Católica, do Papa Francisco, né? Foi um apelo que ele fez em 2019 para todas as instituições, não só católicas, mas do mundo inteiro, para repensarmos o pacto educativo. E aí, esse pacto, ele surge não só em nível de igreja, mas também numa tentativa de pensar e repensar o papel da escola, das mídias, das famílias, das instituições civis e, obviamente, também das igrejas. E a frase que motiva esse Pacto Educativo Global que o Papa Francisco expõe é um provérbio africano que diz assim: para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira. E essa soma de forças, esse repensar o papel das diferentes instituições
no processo educativo é algo fundamental. E não tem como a gente pensar um projeto de educação para uma sociedade diferente sem pensarmos nessa soma de forças necessárias, né, para mudar ou para transformar esse contexto de crescente polarização, de crescente dificuldade de ouvir o outro, né? E algumas propostas que o Papa Francisco coloca são muito atuais e muito possíveis de serem vivenciadas no nosso cotidiano, né? Então, primeiro, colocar a pessoa no centro. E aqui acho que é uma dificuldade nossa, né? Porque a gente tende a ver o mundo a partir das bolhas em que nós estamos, mas pensar a pessoa, pensar a vida, né? A gente tem aí, por exemplo, essas questões tão fortes que tem suscitado, né, em termos de Brasil nesses dias, por exemplo, a questão do aborto, né? Como é complexa essa situação, como a gente precisa pensar isso, não dá para dizer assim, somos a favor ou somos contra em todas as situações, ou, né, sem pensar antes um pouco sobre o que isso significa, porque vivemos num mundo de polarização. Se você é a favor ou você é contra, você é do meu lado ou você é contra mim. E o mundo, ele não pode ser visto dessa forma. A gente tem que ouvir um pouquinho o que o outro está pensando, qual é o outro olhar, né? Sim, a menina de 11 anos que foi violentada, ela é uma vítima, ela tem os seus direitos, mas, ao mesmo tempo, e o bebê que está para nascer? Que ponto em que... Porque nós não temos uma resposta. Quando é que começa a vida? Quando é que começa a ser um ser humano? É no momento que nasce? Nos 3 meses? É nos 5 meses? Vamos parar um pouquinho para refletir, para pensar, né? Quem fala por esse que não tem voz? Quem fala por esse que não tem vez? A gente vai ter aí discussões muito sérias na nossa sociedade, por exemplo, a questão da maioridade penal, né? Bandido bom é bandido preso. Mas será que a gente já parou para ouvir aquela pessoa que está lá no cárcere? Eu tive uma oportunidade muito rica, por exemplo, de fazer um trabalho na FASE. A FASE é o lugar onde jovens encarcerados ficam, né, jovens ali de 15 a 18 anos em Porto Alegre, né, é o lugar assim onde vão os piores, vamos dizer assim, os piores crimes vão para lá. E aí a gente tem ali, ninguém está ali inocente, né, alguma coisa muito séria fez para estar ali. Mas quando você começa a ouvir a história daqueles jovens, você começa a perceber que aquele jovem de 17 anos não tem a mínima instrução, quer dizer, não consegue nem escrever o próprio nome. Tu vê que uma maioria é negra, que uma maioria são os pobres, né? Então, como você vê essa realidade? Então, acho que é importante a gente se questionar sobre as nossas posturas e começar a equilibrar um pouquinho as nossas falas também. Olhar a pessoa no centro. Ouvir, isso que o Papa coloca, de ouvir as gerações mais novas, de ouvir o que essas pessoas sofrem, o que sentem, o que pensam, né? A questão da promoção da mulher, que sempre é uma pauta muito importante, a questão da responsabilização, mas também o apoio à família, a questão da acolhida, o renovar a economia, renovar a política, pensar em como nós podemos estar contribuindo para a construção de um mundo diferente, né? A partir de uma participação igualitária, a partir de uma participação onde todos podem ser ouvidos e vistos, né? Porque a gente tem aí muitos invisíveis, que não têm voz e que não têm vez. De repente, a gente tem lá, em algum momento, uma parada LGBT que vai reunir milhares de pessoas, isso está em todas as mídias, mas a gente nunca vê ninguém fazendo uma parada ou fazendo uma manifestação em favor daqueles que estão em situação de rua.
e esse número de pessoas é enormemente crescente. Então, esse cuidar da casa comum, aqui como um dos pilares que o Papa coloca, é pensar essa casa comum, esse planeta que nós estamos vivendo, essa sociedade que nós estamos vivendo, em que um depende do outro, em que um é chamado a cuidar do outro, nessa dimensão do cuidado. Porque a crise que a gente vive não é só uma crise ecológica, né? Porque junto com a crise ecológica, há uma crise social, há uma crise econômica, então uma coisa não é desconectada da outra, né? E nessa perspectiva de integralidade, de escuta, né? A gente tem aí a educomunicação, dentro das várias áreas de intervenção, que eu não vou repetir aqui, porque né, a grande maioria que está participando certamente já conhece, né? Mas essas áreas de intervenção que possibilitam, então, os diferentes olhares, essas diferentes perspectivas da comunicação, né? Porque as mídias, elas são sempre tendenciosas, né? A mídia, ela tem em vista preponderantemente a questão econômica, a questão da visibilidade, da audiência, né? E a gente pensar uma comunicação popular, uma comunicação educativa, que parte do olhar daqueles que estão invisíveis, isso é promover, né, uma educação capaz de transformar o ser humano, capaz de transformar a sociedade. Irmã Márcia, 5 minutinhos. Ok, obrigada. Tá bom. E aqui uma das contribuições que eu faço aqui, que é um dos trabalhos que foi realizado na rede salesiana no ano anterior, né, no ano de 2021, iniciado já em 2020, ainda em 2020, sobre a educomunicação na perspectiva do Pacto Educativo Global. Essa relação entre a educomunicação e a proposta que o Papa faz, que não é só uma proposta de igreja, mas é uma proposta para a sociedade, né, para a gente pensar o projeto de sociedade que a gente tem. Então, a gente teve a construção de um e-book que foi feito pela irmã Helena Corazza, ela é uma irmã paulina, e ela nos ajudou, né, na construção desse material, produziu esse material para nós, uma reflexão crítica muito interessante, que pode servir como um fundamento muito interessante, uma base muito concreta e muito prática para a gente pensar a educomunicação nesse contexto hoje que nós estamos vivenciando, e está disponível online, né? A gente entrando com o QR Code, a gente consegue acessar esse material. E também, resultante de todo o trabalho que foi feito do Pacto Educativo Global, nós temos um outro e-book que apresenta 50 práticas desenvolvidas nas diferentes escolas, falando sobre ações que têm em vista a intervenção social, que tem em vista o desenvolvimento das habilidades comunicativas e a ecologia integral. Então, elas fazem, né, essa relação entre o pacto educativo e a educomunicação. São práticas que foram apresentadas, e aqui eu partilho brevemente a experiência que a gente teve durante o mês de junho do ano anterior. Nós tivemos, então, em nível de Brasil, um fórum salesiano para debater essa questão do Pacto Educativo Global. O interessante foi que nós conseguimos envolver os estudantes desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. E foram 2 dias que a gente fez esse fórum, nós tivemos a participação de 3 estudantes de cada segmento, de cada escola, e nós conseguimos reunir aí quase 100 escolas num único momento, né, online. A tecnologia nos proporciona essas novas possibilidades, né? E a gente teve, então, um encontro com mais de 1.000 jovens, 1.000 participantes, né, porque tinha educadores também,
e debatendo essas questões da atualidade, pensando e propondo soluções e fazendo questionamentos. Então, um espaço de abertura, de partilha, de conversa, e acredito que nós temos, né, quem trabalha com educação, trabalha com adolescentes, com jovens, nós temos uma possibilidade imensa, né? Mas é preciso criar espaços para esse debate, criar espaços para participação. As mídias, né, podem ser tão tóxicas, mas, ao mesmo tempo, elas podem ser tão inovadoras, tão produtivas, né? Mas precisa de iniciativa, precisa de proposta, né? E acredito que o fórum que a gente fez em nível de Brasil foi muito isso, uma oportunidade para que os jovens pudessem tecer relações, né? Eram jovens lá do Rio Grande do Sul, com jovens lá de Manaus, do Nordeste, né, de todas as regiões ali, discutindo, né? E se a gente for ouvir, assim, está disponível no nosso canal do YouTube, as reflexões que eles fizeram não eram reflexões ingênuas ou de quem está desconectado do mundo. Então, a gente, como educomunicadores, como mediadores, né, é muito importante criar esses espaços de partilha, esses espaços para atuação, para o protagonismo, né? Então, na verdade, isso que eu trago aqui não é nenhuma novidade, né? É apenas uma das práticas que a gente tem ali, e eu tenho certeza que muitas outras instituições também caminham nessa perspectiva e fazem muitas ações inovadoras e bonitas que precisam ser compartilhadas. Mas aqui eu trago compartilho essa experiência que nós tivemos e colocando assim que, ao mesmo tempo, nós temos uma realidade que desafia, que nos questiona, que nos provoca, que é de crise, mas, ao mesmo tempo, quantas possibilidades, quantos olhares de esperança a gente pode estar suscitando neste nosso espaço, nesta nossa área de atuação. E a educomunicação, ela precisa ser vida, né? Ela precisa estar envolvendo e ser aquilo, o pão nosso de cada dia, né? Onde cada dia, cada aprendizagem, a gente vai criando novas expectativas, criando novas possibilidades. Eu acho que o meu tempo está acabando, né? Sim, terminou já. Ok. Então, um pouco é essa reflexão que eu faço e deixo aqui. Muito obrigada, né, pela escuta e pela acolhida também. Muito obrigada, irmã Márcia, uma linda reflexão profunda, acolhedora, né, que faz a gente pensar, né, nos nossos jovens e pensar na nossa casa comum, pensar, né, tudo isso que, enfim, que tem como atravessamentos, eu diria, na educomunicação. Bom, de novo, lembrando que perguntas, né, o formulário está disponível no chat, né, se alguém tiver perguntas, para ir colocando lá, que depois da fala, então, da Clara, a gente vai abrir a rodada de perguntas. Obrigada, Márcia, e vamos passar, então, de imediato, né, a Clara Glock, né, que tem o tema Educomunicação e Tecnologia Social, né? A Clara é jornalista, é mestranda em Educação pelo PPG Educação da URGS, tem especialização em Comunicação para Conflitos e para a Paz pela Universidade Autônoma de Barcelona, UAB Espanha, atua em projetos de educomunicação e comunicação alternativa na área de direitos humanos, com ênfase em gênero, educação, saúde e meio ambiente. Bem-vinda, Clara. Então, tens o teu tempo agora. Quando faltar de novo 5 minutinhos, eu aviso, então, para ir finalizando. Obrigada, viu, pela presença aqui. Então, grata. Vocês já estão vendo a minha apresentação? Sim. Tá. Então, qualquer coisa, por favor, me avisem, porque eu vou estar com essa tela.
Eu agradeço muito, então, esse convite. Na verdade, eu também estou na organização desse evento. Eu vou falar aqui sobre uma reflexão, eu vou ler também. Eu agradeço, sobretudo, a todo mundo que está numa sexta-feira ainda aguentando firme até esse último momento. E vamos tentar fazer, então, um diálogo. Eu sou muito mais da prática e da experiência, vocês vão ver. Então, essa é uma oportunidade de compartilhar com vocês uma reflexão que faz parte do meu projeto como mestranda da Universidade Federal sobre o uso da educomunicação e de uma tecnologia social, que é um conceito sobre o qual eu vou falar em seguida, como mediadores na transformação de realidades, contribuindo para um mundo mais democrático, ético e justo. Eu vou falar do meu lugar como jornalista, integrante do Núcleo do Rio Grande do Sul da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras e Profissionais de Educomunicação, a BP Educom. Eu sou uma mulher branca, de cabelos levemente grisalhos, presos em rabo, estou usando um fone de ouvido vermelho com microfone, estou com uma roupa azul, e vocês devem estar vendo ao fundo um cartaz, que é um banner, um fundo rosa, escrito PLPs Vozes em Ação, e que não é por acaso que ele está ali. Ele foi colocado ali porque esse cartaz ele foi apresentado durante o encontro, o Educom, na PUC-RS, a partir de uma experiência que hoje é o meu projeto de mestrado, que eu desenvolvi entre 2013 e 2016, com um grupo de mulheres chamado Promotoras Legais Populares, as PLPs. Então, vamos ver se eu consigo passar agora aqui. Viram o segundo slide? Está na tela? Por favor, confirmem. Ops, vou abrir o microfone. Sim. Uhum. Tá. Então, o que vocês estão vendo aí é um equipamento que foi reconhecido como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Ali vocês têm o meu endereço do blog, que se chama Ideias e Experiências. E o que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui é um pouco de como a educomunicação, unida a essa tecnologia social, que eu vou explicar melhor em seguida, ela pode ser mediadora para o que eu estou estudando agora na universidade, como uma praxis crítica. E ainda que vários colegas já tenham apresentado ao longo desses 3 dias as muitas facetas da educomunicação, eu quero lembrar um pouco a definição da BP Educom. Educomunicação como um campo transdisciplinar de diálogo que possibilita reflexões e ações com o objetivo de planejar e implementar processos e produtos para, entre outras ações, ampliar a capacidade de expressão de todas as pessoas em um contexto educativo, presencial ou virtual, melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, convertendo em práticas de diálogo social a serviço da cidadania, desenvolver práticas de educação e alfabetização para a mídia, mediante exercícios para o entendimento e análise do comportamento dos meios de comunicação tradicionais, empregar recursos de informação nas práticas educativas, numa perspectiva criativa e participativa, e propiciar o que a irmã Márcia dizia, o protagonismo comunicativo dos sujeitos, independentemente de suas condições de idade, gênero, nível econômico ou posição social e sexual. Claro que, considerando que eu estou trabalhando com educomunicação, uma das minhas referências é o Paulo Freire e o Mário Kaplun. A necessidade de incorporar a educomunicação na formação de todas as pessoas e nos mais variados ambientes, como movimentos sociais, universidades, é o que me move e que tem me movido nesses últimos tempos. Quando vocês olham para essa caixa aberta aí, vocês estão vendo um equipamento que foi chamado de rádio-móvel ou rádio-maleta. A rádio-móvel ou a rádio-maleta foi uma ideia de Juliano Machado, um jovem, então estudante do Polo Marista de Formação Tecnológica, que com o apoio de outros educadores, o Nederson Menezes Cardoso e o Felipe Santos da Silva, tiveram a ideia de construir um equipamento com
computador reciclado, porque o Polo Marista recebia muito esses equipamentos para reciclagem, recebia da Receita Federal, da Polícia Federal, de vários órgãos e instituições do governo. E eles tinham que montar o estúdio. Cada vez que tinha o Fórum de Software Livre, o pessoal ia até a PUC, tinha que montar e desmontar o estúdio. E o Juliano teve essa ideia. Se o pessoal das máquinas caça-níqueis, que eram um dos equipamentos que a Receita Federal apreendia e doava para o Polo Marista para reciclar, para uso educativo, se o pessoal tinha que fugir rápido, fechava as máquinas caça-níqueis e podia levar elas rapidamente, por que a gente não faz um equipamento móvel de rádio, de comunicação? Foi assim que eu conheci o Juliano e o Felipe no encontro em São Paulo, de Educomunicação. Nós, todos aqui do Rio Grande do Sul, voltamos a nos reunir em seguida, porque eu achei que era uma ideia fantástica do ponto de vista de comunicação. Um equipamento construído com material que teoricamente era sucata, porque estava sendo reciclado, reaproveitado para o uso de uma comunicação plural, participativa, possibilitando o uso não só como programas gravados, o que hoje é comumente chamado de podcast, que são programas de áudio, mas também como uso como uma rádio poste dentro de um espaço fechado, ou também como um uso de alto-falante. E é isso. A rádio móvel funciona como um pequeno estúdio de rádio instalado dentro de uma estrutura móvel que pode ser facilmente carregada. O primeiro modelo, então, foi esse feito com as máquinas caça-níqueis, apreendidas pela Receita Federal, e ela foi finalmente reconhecida, então, como uma tecnologia social, no momento que eu fiz uma parceria com o Polo Marista, eu, então, como assessora de uma organização não governamental chamada Temis, Gênero e Justiça, uma organização que criou um curso para capacitação, formação de mulheres, lideranças comunitárias, para serem intermediárias nas suas comunidades, na denúncia da violência contra as mulheres, as chamadas promotoras legais populares, um projeto que acabou se espalhando pelo Brasil. Parece mágico, não parece? A máquina caça-níquel, símbolo maior do capitalismo, foi usada por um estudante de uma periferia de Porto Alegre para construir uma rádio que une a proposta de sustentabilidade, cooperação, solidariedade, para o atual uso na comunicação e educação. É dessa mágica construída a muitas mãos que eu quero falar aqui como exemplo e inspiração. E desde o início eu tenho que agradecer muito a felicidade de eu poder contar com tantas parcerias como o Polo Marista, que ainda hoje continua possibilitando a mim, ao Juliano, a gente continuar com essas parcerias. E hoje, essa rádio que está aí na foto, ela está no Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores, CEMET Paulo Freire, uma escola de EJA, aqui de Porto Alegre. Tem um outro modelo que cabe numa mochila, que está dentro de um grupo chamado Justatama, uma cooperativa central para trabalho com jovens da comunidade, e tem um outro modelo sendo construído para uso pela própria ONG Temis, Gênero e Justiça, para uma disputa de narrativas das mulheres nesse momento atual, em que é tão importante a comunicação ética e a comunicação das pessoas por elas mesmas e com outras. Então, voltando aos conceitos. O Paulo Freire aqui aparece como... esse livro é um livro do dicionário Paulo Freire. Ele fala da questão da técnica e da tecnologia também. Então, esse é o verbete de tecnologia do dicionário Paulo Freire. E nesse verbete que Thelmo Adams nos ajuda a compreender a visão de Paulo Freire sobre as tecnologias, a abordagem que me chama a atenção é: para Paulo Freire, há uma necessidade da superação do falso dilema que opõe humanismo e tecnologia. Para ele, é falsa a concepção do humanismo que vê na tecnologia a razão dos males do homem moderno. E vejam como era atual Paulo Freire. Ele acrescenta: se o meu compromisso é realmente com o homem e a mulher concretos, com a causa de sua humanização, como falava a irmã Márcia, de sua libertação,
Não posso, por isso mesmo, prescindir da ciência nem da tecnologia, com as quais vou me instrumentalizando para melhor lutar por essa causa. Paulo Freire foi contemporâneo e dialogou muito com Álvaro Vieira Pinto, que é uma outra referência quando eu trato da questão da tecnologia. Álvaro Vieira Pinto, em sua obra O Conceito de Tecnologia, volume 1, enfatiza, analisa e nos adverte. O conceito de era tecnológica encobre, ao lado de um sentido razoável e sério, outro tipicamente ideológico, graças ao qual os interessados procuram embriagar a consciência das massas, fazendo-as crer que têm a felicidade de viver nos melhores tempos jamais desfrutados pela humanidade. O conceito de tecnologia social, que veio surgindo muito tempo depois de Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto, acaba recuperando um pouco essa crítica. Ele foi um primeiro conceito, é um conceito que tem sido muito utilizado, inclusive pela economia solidária, na área de meio ambiente, com esse sentido. Ele foi um conceito que dizia que o conjunto que tecnologia social poderia ser definido por um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, representando soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida. Embora ele não tenha tanto uso na bibliografia, principalmente da academia, para a comunicação, existem, assim, vários exemplos de tecnologia social no uso da educomunicação. O professor Renato Danino, que não é da área específica da comunicação, mas é mais na área da engenharia, ele é da Unicamp, ele ajudou a compor esse conceito de tecnologia social. E ele mesmo, ao longo do tempo, percebeu que esse conceito estava sendo apropriado justamente pelas forças do capitalismo, que o conceito surgiu tentando separar ou dando uma outra proposta para o uso desse conceito de tecnologia. E que tem um pouco a ver a crítica que o próprio Danino acabou fazendo ao conceito que ele ajudou a criar, que é esse que a gente está vendo aí na tela, acabou se assemelhando muito com aquelas críticas que eu li para vocês em relação, críticas e advertências de Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto. O que eu vou tentar, eu trago para vocês hoje, eu não estou sozinha, eu estou acompanhada do professor Renato Danino. Eu fiz uma entrevista com ele para o meu mestrado, porque eu estou tentando aproximar esses conceitos da educação, da comunicação, e com a autorização dele, eu vou reproduzir uma fala dele sobre um outro conceito que já foi gestado e que está sendo muito difundido por ele nesses últimos tempos, que é o da tecnociência solidária. Vamos ver se eu consigo rodar o vídeo aqui para vocês. Por favor, confirmem se vão ouvir. Está rodando, né? A tecnociência solidária, então, Sim, seria estamos ouvindo. O resultado da intervenção de um coletivo de produtores associados, e aí está implícito a ideia de propriedade coletiva dos meios de produção, de autogestão, de solidariedade. É um ator social que intervém sobre um processo de trabalho, legitimado, então, essas características de propriedade coletiva, autogestão, por um contrato social, por um contexto econômico, social e político, que permite, então, que no contexto produtivo haja um processo colaborativo, um processo autogestionário e assim por diante. E dessa forma, então, a tecnociência solidária é algo que, em primeiro lugar, não aceita essa ideia de separação entre ciência e tecnologia, que, na realidade, no meu entender, é uma manipulação ideológica do capital, justamente para impedir que o conhecimento expropriado da classe trabalhadora, lá no período da transição do feudalismo para o capitalismo, pudesse ser acessível às futuras gerações da família Schumacher, fazedora de sapatos, que eu
Separei. Este aqui, eles antes faziam um sapato, cada um fazia um sapato concebido por ele. Eu separei nos que cortam a sola, nos que cortam a parte de cima, nos que furam e nos que costuram. E dessa forma aumentei a produtividade do trabalho, que eu me apropriei como lucro. Ora, era muito importante para mim, capitalista produtor de sapato, como valor de troca, não como valor de uso, era muito importante que esse conhecimento não pudesse se manter acessível para a segunda geração. A primeira geração me odiava, porque sabia que se produzisse o sapato sem mim, poderia obter um ganho muito maior do que o salário que eu pagava. Mas a segunda geração já entendeu que não poderia viver sem mim, porque eles haviam sido especializados, qualificados, como cortadores da parte de baixo, como cortadores da parte de cima, como fazedores de furo, etc. Então, como é que o capital assegurou esse monopólio do conhecimento? Né? Como é que o capitalismo passou a ser não apenas o regime da propriedade privada dos meios de produção, mas da propriedade privada do conhecimento? Ele tomou esse conhecimento tácito, que era dominado por um coletivo maior, uma família, enfim. Estou me referindo um pouco ao feudalismo europeu, mas poderia falar dos nossos indígenas, né? Ou poderia falar, enfim. Como é que ele fez isso? Ele matematizou, ele codificou esse saber, esse conhecimento, justamente para evitar que ele pudesse ser acessível, que ele pudesse ser acessado, então, pelo trabalhador. E aí a gente volta para a Rádio Móvel. A partir dessa discussão da tecnologia social, essas propostas via professor Renato Danino, o reconhecimento desse equipamento como equipamento de possibilidade de um uso pelos atores sociais, eu cheguei então ao meu projeto de mestrado e ao projeto que diz que educomunicação e tecnologia social podem ser mediadores para se chegar a uma praxis crítica, um conceito também de Paulo Freire, ao diálogo, e podem potencializar uma discussão e uma reflexão conjunta sobre hegemonia, contra-hegemonia, senso comum. Como que isso acontece? Como que isso pode ser possível? E aí, esse cartaz que vocês estão vendo atrás, que é o banner, que foi apresentado no Educom aqui na PUC, foi apresentado porque essas mulheres, as PLPs, Vozes em Ação, promotoras legais em ação, essas mulheres começaram a trabalhar num projeto de rádio web. Os programas todos estão naquele endereço, naquele blog que eu disponibilizei para vocês, vão estar disponíveis. 4 mulheres. Quando a gente fala em educomunicação, em geral, a gente fala de jovens que começam a utilizar meios de comunicação e a ganhar outros espaços e outras vozes. A minha origem de jornalista era na mídia tradicional. Eu trabalhei durante 11 anos no Jornal Zero Hora. Em 2000, eu saí para um outro projeto internacional e, paralelamente, eu fui uma das fundadoras de um dos projetos mais importantes dessa minha caminhada, que foi o jornal Boca de Rua. Um jornal feito e vendido por pessoas em situação de rua aqui de Porto Alegre, e com o qual depois eu vou mostrar um cartaz que resume também um pouco dessa minha experiência. Com a experiência, o contato com essas pessoas que estavam na rua, que haviam sido alfabetizadas na rua, e com os quais eu comecei a trabalhar conceitos de comunicação numa outra perspectiva, numa perspectiva de ouvir, escutar e poder ser mediador e intermediária na comunicação com as comunidades, eu fui descobrindo a importância da comunicação
e aí depois que eu associei com a educomunicação, como canais de estímulo para as pessoas, de qualquer idade, para que elas pudessem se fazer ouvir. Então, se no Boca de Rua eu trabalhava com pessoas em situação de rua, que geralmente eram motivo de matérias em jornais, somente em situações extremas de morte ou doenças, e elas começaram a poder ver publicadas nas edições do jornal as suas impressões sobre o que é ter fome, o que é ser invisível, o que é o trabalho na rua. Com as promotoras legais populares, eu consegui, por meio da rádio, descobrir e fazê-las descobrir temas como racismo, sororidade. Essas mulheres que começaram dentro do Polo Marista a produzir programas de rádio, passaram a entrevistar, vocês estão vendo aquela primeira foto do cartaz, a entrevistar no Dia Internacional da Mulher, delegadas, promotoras, para, unindo a sua experiência como promotoras legais populares, fazer as perguntas que acreditavam que seriam úteis para outras mulheres da comunidade. O que acontece? O meu projeto de pesquisa agora, a minha hipótese é: será que esse projeto ele foi desenvolvido entre 2013 e 2016 comigo como jornalista, não como pesquisadora na área de educação? Hoje, como mestranda em educação, eu voltei para essas mulheres e eu perguntei: essa experiência de rádio web, de educomunicação com uma tecnologia social, será que ela produziu uma praxis crítica? Essa era a minha expectativa. Quando a gente faz um trabalho de educomunicação, a gente espera que tenha uma produção, uma reprodução e uma transformação. E aí o que eu tenho descoberto, e isso vai ser um tema para um outro encontro provavelmente, é que o contexto, a singularidade, as particularidades, as vivências de cada pessoa, cada indivíduo, eles interferem muito, mesmo quando a gente tem toda uma mediação, todo um cuidado, todo um exercício de cidadania. É preciso muito mais, é preciso uma continuidade, é preciso uma escuta, um escutar a si e às outras nesse caso. Por que eu digo isso? Porque ao voltar para essas mulheres, e vocês vejam, são mulheres que hoje, a mais velha tem 84 anos, a mais jovem tem em torno de 60. Mulheres que participaram do Educom e foram lá na oficina e disseram: ei, não são só os jovens que fazem educomunicação, nós, velhas, estamos fazendo comunicação. Mulheres que deram palestra na PUC, na URGS, para estudantes e professores, falando como elas organizavam os próprios programas. 6 anos depois, eu voltei para essas mulheres que tinham passado por Covid, que estavam se mudando de Porto Alegre por questões pessoais, e eu disse: o que resultou do nosso encontro, daquele nosso encontro de rádio, daquele nosso encontro de entrevistas, de todas as nossas conversas, porque ao longo também desses encontros eu fazia algumas oficinas de leitura crítica da mídia. 2 delas me repetiram alguns exercícios que eu tinha feito na oficina. Porque tu vê só, Clarinha, menor mata adolescente. Quem é o menor? Quem é o adolescente? É claro que está implícito o racismo. Era o mesmo tema da oficina. Uma delas escutou comigo entrevistas que ela tinha feito naquela época e disse: nossa, como a gente era boa, né, Clarinha? Eu não tinha esse celular hoje para ouvir. Gente, como eu me sinto excluída hoje, não fazendo mais os programas. E eu disse: e se a gente tivesse de novo esse programa? E ela disse: eu não consigo caminhar, minhas pernas doem, eu estou me mudando. E eu disse: a rádio propicia esse contato por longe, mesmo estando longe. E aí é interessante porque desde o momento em que eu comecei a trabalhar com a rádio móvel, o Cassete Fórum, que foi citado aqui pelo professor, que era fita cassete, para quem é muito jovem, talvez não saibam, mas eram fitas mesmo, que a gente colocava num aparelho que se levava de um lugar a outro, em que tinha 2 lados, a gente tinha que cuidar para a fita não desandar,
e que a gente gravava uma mensagem e que a gente, se a gente quisesse que outra pessoa ouvisse, a gente tinha que mandar, como foi o Cassete Fórum, alguém levar essa fita para outra pessoa escutar. Vocês vejam que hoje o podcast, que é uma gravação em áudio, ele nos propicia que a gente faça gravações e envie ela pelo WhatsApp. Vocês sabem o que isso significa em termos de movimento social, de grupos que podem estar isolados em comunidades e que podem gravar os seus programas e dialogar por meio desses áudios gravados? Mas o que acontece se a gente faz esses programas e como essas mulheres, naquela época, a internet não era tão evoluída, quer dizer, nem todas tinham celulares e possibilidades, a gente não se escuta. E é aí que eu trago um outro conceito, uma outra referência que eu descobri, recomendada pela professora Rosane Rosa, no livro Ver com los Outros, um livro de comunicação intercultural, de um outro autor também citado aqui ao longo desses 3 dias, que é o Jesus Martim Barbedo, e num diálogo com Sara Corona Berg. O que eles dizem sobre a escuta? No final do livro, eles nos dizem o seguinte: deixe o próprio narcisismo de lado para perceber a alteridade do próprio lado e o próprio do outro lado. Para ver ou ouvir com o outro e a outra, eu devo vê-lo como outro ou outra digno de reciprocidade. E aí eu tenho que ser tocado. Eu tenho que ser tocado, o que significa ser abalado, sofrer um calafrio, ser arrastada pelo outro para o seu lado. A experiência de estar do outro lado não é possível sem o outro e a outra. Veja, ou ouça, nesse caso, com ele e ela. Entenda com ele e ela. Construa com ele e ela. Essa experiência... Clara, 5 minutinhos. Então, Desculpa. essa experiência eu levei mais recentemente para o Centro Municipal de Educação de Trabalhadores, CEMET Paulo Freire. Esse material está disponível no blog do CEMET Paulo Freire Rádio Web, onde hoje tem uma dessas rádios móveis. E eu comecei, antes da pandemia, trabalhando com a rádio, registrando as memórias das pessoas da EJA num projeto, num encontro chamado Vivências. A partir desse encontro, que era presencial, durante a pandemia, eu fui convidada para participar de um outro encontro que acabou sendo denominado pelo grupo Janela Aberta para a Leitura, que era uma leitura coletiva com pessoas de várias idades da EJA, do livro Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Foi um processo que me tocou, que ele tem que ser escutado. Nesse momento, o trabalho que eu começo a fazer é estimular para que outras alunas e alunos possam escutar. E eu queria relatar e encerrar, então, com o áudio de um jovem, na época com 15 para 16 anos, o Vitor, que, ao lermos juntas e juntos um trecho do livro da Carolina de Jesus, em que ela falava do racismo, ele não abria a boca em outros encontros, ele tomou a coragem e ele fez esse discurso. A história sobre o racismo em jogos. Tem aquele velho ditado: quem vem de respeito em casa é criado por uma rainha. E eu fui criado por uma rainha. Eu tenho respeito ao próximo. Só que quando eu caí com um cara na partida, ele não teve respeito em mim e nos meus amigos. Aí ele chegou: os seus pretos malditos, vocês sempre vão ser nada na vida. Eu sou um homem, sou muita coisa. Tem quantos anos, meu parceiro? Eu falei assim pra ele. Ele falou: eu tenho 12. Com quem tu aprendeu isso? Eu aprendi com meu pai, ele é branco, melhor que você. Falei: cara, tu pode ser branco, tu pode ser preto, tu pode ser qualquer cor. Cara, vira a tua cabeça, que isso magoa uma pessoa. Já fui magoado bastante, cara. Uma vez um senhor me chamou de preto na rua, quando eu tinha 10 anos, 11. E eu cheguei chorando em casa. E a minha mãe falou: filho, não dá bola. Quando alguém te chamar de preto, fala: minha cor é linda.
E eu levei isso pro meu coração. E hoje me chamam de preto e eu dou um chá de moral neles. Que hoje em dia não se resolve, sabe, falar nome pro cara. Não, não se resolve assim. Homem que é homem, resolve na conversa. Não chamando o cara de, ai, filho do mar. Eu sou preto, minha cor é linda, ó. E em jogo, tu vai ter bastante isso. Vai ter aqueles caras bons e os caras ruins. Se eles mandar pedido pra entrar no teu squad, no teu duo, não aceita, mano. Deixa ele chamar, vai jogando. Tu tem que fazer a diferença. Enquanto tu vai denunciar ele, tu vai fazer o certo. Ele vai ser banido do jogo. Mas não adianta, porque ele vai lá e vai criar outra. Levanta a cabeça, o cara te chamar de preto, tu fala. Preto, eu sou preto, mas eu sou lindo. Só fala isso. E eu falo que tem que ter amor ao próximo. Já era. Tu vai dar um chá nele. A história é sobre o racismo em jogos. Então, o Vitor falou naquela aula. Era uma aula online, em função da pandemia. Vários colegas se animaram a falar nessa aula. As aulas estavam sendo gravadas porque, por conta da rádio na escola, a gente estava gravando esses programas para editar, para colocação na rádio web. Uma, então, integrante da escola, da turma, que tem baixa visão, disse nesse encontro, a partir desses encontros, que o sonho dela era ser radialista e tomou a dianteira e todos os encontros ela abria e fechava o encontro porque ela sabia que isso para a gravação e ela começou a treinar a fala com outro professor, a leitura, porque ela tem uma rádio. A importância da escuta para o Vitor é que a partir de então ele começou a participar de todos os encontros. Eu agradeço a atenção de todas e todos. Eu sinto que foi muito rápido, mas agradeço muito e estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, Clara, né? A gente fica aqui ouvindo e quer ouvir mais, assim, essa mesa riquíssima que a gente teve agora à noite, né? Parabéns por todos os trabalhos, pela a irmã Márcia trazendo, né, essa sensibilidade também para pensar a educomunicação de uma forma mais humanizada, a experiência do Joadir com o Instituto e o clube, né? Kaplum, né? E agora finalizando então a Clara, né, com essa riqueza, trazendo inclusive a tecnologia social para o nosso diálogo aqui, né? Estava até pensando, tá, mas será que esse clube não é uma tecnologia social também? Sabe, estava aqui já pensando em algumas coisas, né, enquanto eu estava ouvindo, né? Riquíssimo, muito obrigada, foi maravilhosa a fala de vocês, e para a gente aproveitar esses 5 minutos ainda que a gente tem uma pergunta, tá? E eu vou passar a pergunta daí para os três, digamos assim, né, darem um pouco uma complementação da pergunta e também já aproveitar e fazer o fechamento, né, dar o tchau, digamos assim, porque é o tempinho que a gente tem ainda. Então, eu tenho uma pergunta, já está aqui né, deixa eu achar ela aqui. Ops. É uma pergunta do André Carlos Vichineski, tá? Vichineski dos Santos. Como a educomunicação interage com os outros campos? Acho que alguma, né? Já apareceu alguma coisa assim, até na própria fala, né, da Clara, que finalizou ali, mas é uma pergunta, né, que foi encaminhada pelo formulário, e daí fica, então, para um comentário, né, dos nossos três painelistas, digamos, palestrantes aqui, para ir, então, fechando um pouco a nossa noite de hoje. Quem quer começar? Pode ser Joadir. Eu vou começar e também vou me despedir dizendo que a educomunicação pode interagir, deve interagir muito hoje, eu acho que está presente aqui na fala de todos, na parte das tecnologias e entendendo as tecnologias, não apenas com as tecnologias que a gente tem hoje, as tecnologias digitais, porque lembrando a fala da Clara também, né, a professora Clara é pesquisadora,
que o Freire destacava essa importância da gente não deixar de lado todas as descobertas e as possibilidades da ciência. E queria fazer um gancho também com o professor Anderson, que esteve aqui no primeiro dia, falando da importância da gente estar conectado e estabelecer com a educomunicação proposta dos hackers do bem, vamos chamar assim, ou hackers da educomunicação, que aproveitem a ciência de dados também para espalhar e disseminar as coisas importantes que estão aí. Em outras palavras, nós temos um potencial muito grande como pessoas, como educadores, porém, com o passar do tempo, essas tecnologias elas podem nos atropelar se nós não nos apropriarmos delas também, porque hoje as coisas são feitas querendo a gente ou não querendo, infelizmente a gente está imerso nesse universo. Não é uma visão pessimista, pelo contrário, é uma visão dentro da questão da inovação, de que as coisas elas mudam com o passar do tempo e a gente precisa estar conectado, senão as ideias elas são disseminadas de uma maneira que nós acabamos perdendo praticamente o controle todo, e só quem tem a hegemonia do poder e a hegemonia financeira é que acaba regendo essas ideias. Então, cruza muito bem aqui a educomunicação com o campo das tecnologias e deve conversar cada vez mais no sentido da gente se apropriar dela e trazer junto e ir junto também para a gente trabalhar e se envolver. Bem, eu acho que é isso para não me delongar. Obrigado pela atenção. Pode ser, Márcia, irmã Márcia. Sim. Eu fiquei aqui pensando na questão, e, bem, a gente tem muitas iniciativas e muita pesquisa sendo feita sobre educomunicação. A última pesquisa que eu fiz na plataforma do CAPES, quando estava funcionando, acho que agora não está mais, tinha mais de 400 pesquisas de mestrado e doutorado na linha da educomunicação sendo realizadas no Brasil. Então, tem muita coisa interessante. Eu apenas cito aqui uma das áreas que, para mim, particularmente tem sido bem interessante, essa aproximação da educomunicação com a teologia. E aqui uma das questões que eu levanto no meu doutorado é justamente como a área de intervenção da educação para a transcendência. E penso que, por exemplo, é uma área nova que está surgindo, tem alguns estudos em nível de América Latina que estão aparecendo, e é uma área nova, mas eu acredito que a educomunicação ela tem possibilidade de estar em relação com quase todas as áreas, ou todas, porque quando a gente fala em relação humana, a gente fala em diálogo, em escuta, a gente está falando com muitas áreas do conhecimento, né? Então, temos aí uma ampla possibilidade de pesquisa, de desenvolvimento e de negociação de sentidos. Então, acho que é um campo aberto que a gente precisa investir, precisa conhecer, e é uma riqueza latino-americana. Acho que isso a gente tem que valorizar, é um pensamento nosso, né? A gente tem que abraçar isso com muito carinho e levar adiante essas iniciativas que vão surgindo e que vão também fundamentando e fortalecendo esse campo, que é uma ciência nova que está surgindo, né, a partir da nossa realidade latino-americana. Então, com isso eu me despeço e agradeço a participação, né, o convite. Eu também participei da organização desse congresso, né, e esse tempo de organização para mim foi muito enriquecedor, muita partilha, muita conversa, e é assim que a gente vai crescendo. Muito obrigada. Obrigada, professora Vera. Obrigada, irmã Márcia. Clara? Então, é um momento de aprendizagem, trocas, realmente, mútuo. Muito grata também, aproveito já agradecer. A gente está num evento sobre democracia e cidadania, num ano eleitoral, em que a comunicação serviu para vários golpes, inclusive contra a educação, contra o trabalho digno, contra a saúde, a moradia, contra tudo. A gente poder unir a educação e a comunicação em todas as esferas,
para a gente questionar esse nosso momento atual, para a gente refletir sobre a importância de sermos mais humanos, mais éticos, mais solidários, mais cooperativos, é essencial. Então, chamando ou não de educomunicação, tecnologia social, a gente tem que unir todas essas pontas que a gente teve, né, esse painel riquíssimo hoje, nos dias anteriores, nesses espaços de aproximação com as pessoas. E aí pode ser PLPs, pode ser pessoas em situação de rua, pode ser indígenas. A gente tem que ocupar esses espaços com reflexões, com esse tipo de reflexões críticas. Eu queria só acrescentar que, dentro do grupo de pesquisa de que eu faço parte, a minha orientadora é a professora Maria Clara Bueno Fischer, na URGS, que lida com trabalho, movimento social, educação. A gente fez recentemente e está disponibilizando para uso educativo de movimentos para formação um documentário em pesquisa sobre como uma rede de economia solidária, que no caso é a Justa Trama, que tem a sede, uma das sedes, né, a Univens é aqui de Porto Alegre, mas ela tem vários elos no país, um documentário chamado Pandemia em Rede, e como a economia solidária se ajudou as pessoas a sobreviver em meio a essa crise, que é uma crise também de humanidade, é uma crise social, é uma crise de princípios e de valores. O que eu estou dizendo isso? Eu entrei com a comunicação dentro da educação, né, como jornalista dentro da faculdade de educação, falando de educomunicação, algo que o grupo não sabia, não conhecia, trazendo a tecnologia social, inclusive com esse novo conceito que está vindo da tecnociência solidária, que o professor Danino está trazendo, para fazer uma troca. Tem sido uma troca muito rica, porque os institutos federais, muitos grupos, começam a se dar conta da importância da gente fazer essa interdisciplinaridade, essa educomunicação, essa mediação de forma crítica. A gente precisa se comunicar melhor, comunicar valores que realmente nos levem para a democracia e para a cidadania. Eu agradeço a participação, então. Estou mutada aqui. Finalizando, então, também quero agradecer, né, a oportunidade de estar mediando essa mesa maravilhosa, assim, eu acho que é nesses momentos que a gente também vai se fortalecendo e vai se renovando, né, tu vai criando laços, fazendo as trocas, eu acho que são riquíssimos esses momentos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nessa mesa. E também, agora eu vou fazer o meu agradecimento, depois a Rosane, né, faz, mas em nome, então, aos palestrantes, organizadores do evento, a equipe de apoio, né, que nos ajudou em tudo isto, e também aos participantes que estão, nossa, hoje é sexta-feira, né? Hoje sextou, é dia de São João, tá todo mundo querendo pular fogueira ainda antes da meia-noite, né? E o pessoal firme aqui, né, até a finalização do nosso evento. Então, interessados em discutir um dia festivo, né, como hoje, sobre educação popular inclusiva de princípios coletivos e solidários. Boa noite, bom descanso, né? E para todos e todas, e um bom final de semana. Obrigada, gente. Foi lindo, tá? Obrigada, querida Vera, querida Márcia, Joadir e Clara. Sim, foi lindo. Obrigada, participantes. Vamos depois para a quadrilha. Né? Vamos festejar o São João. Obrigada, Rede Salesiana Brasil, pelo comprometimento, pela parceria. Obrigada, Educom Mão na Mídia, da UFSM, Frederico Westphalen. Seguimos. Até o próximo, até o quinto. Abraço grande, abraço solidário
Abraço democrático. Isso. Boa noite.